Senhor a todos. Dando continuidade aos nossos tutoriais, estamos estudando a EBD do segundo trimestre, que o tema é Gênesis. A lição de hoje é a bênção de Abraão chega a todos por Jesus Cristo. A coordenação nesse dia será do evangelista Douglas, em 7/5 de 2023. O chamado de Abraão. O autor diz que a resposta de fé de Abraão é tão incrível quanto a forma inusitada como Deus o chama. Ele ouviu a sua voz, creu e obedeceu, saindo de onde estava sem saber para onde iria. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Aí no tópico 1.1, né? O tópico 1 é o item 1.1, tirado da idolatria. O autor pergunta qual seria o destino de Abraão se não obedecesse ao chamado de Abraão, né? Eita, isso está errado. Não é chamado de Abraão, chamado de Deus. De Deus. Desculpe. Né? Criado e cercado pela idolatria, não podemos deduzir outro destino senão as mesmas tradições idólatras de seus pais. Aí, Gênesis de 1, 27 a 32. E essas são a geração de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão e a Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filho. E tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e de Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Josué, né? 24, 2 e 3. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitara antigamente os vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio e fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dele a Isaque. O autor comenta que Deus chama Abrão, sem mostrar antecedentes, como repentinamente dá depois dos patriarcas, quando diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Aí Abraão, né, que por toda a sua vida só conheceu falsos deuses, ouvindo o chamado específico do único e verdadeiro Deus, e sem titubear aceita obediente o chamado. Né? Aí de Gênesis de 1 a 14. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para que a terra que eu lhe mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei o que abençoares, amaldiçoarei o que amaldiçoares, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão com
como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. E tomou Abraão a Saraí, sua mulher, e a Ló, seu filho, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abraão por toda aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali da montanha ao lado oriental de Betel e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente, Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para o outro lado do sul. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele ao entrar no Egito, disse a Saraí, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti, e te guardarão em vida. Ele disse: peço que és minha irmã, para que vá bem, por causa que eu viva e a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, estando Abraão ao Egito, viram o egípcio a mulher, que era muito formosa. Josué 24:3. E disse Deus: Eu, porém, tomei Abraão e fiz andar por toda a terra de Canaã. O autor enfatiza que a glória seja dada a Deus, que nos livra dos nossos deuses e nos conduz a Ele. Aí no tópico do comentarista, o autor cita o comentário bíblico Moody, Gênesis 12. O propósito de Jeová ainda continua sendo o de chamar as pessoas para que executem a sua vontade na terra. No capítulo 12, Abraão começa a aparecer na linhagem de Sem como representante escolhido de Jeová. E sobre ele colocaria a responsabilidade de receber e de passar adiante a sua revelação a todos. No cenário pagão de Ur e Arã, saiu o homem de Deus para a estratégia hora da primitiva revelação do Velho Testamento. No item 1.2, o escolhido para ser bênção. O autor diz que o escolhe e promete abençoá-lo. Gênesis 12, de 2 a 3. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei o que te abençoarem, e amaldiçoarei o que amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. A razão tanto para o chamado como as bênçãos de Deus na vida de Abraão tinha a ver com Deus mais do que com Abraão. Abraão, leva Ló consigo, desobedecendo a Deus. Gênesis 12, 4. E assim partiu Abraão com o Senhor que lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão a idade de 75 anos quando saiu de Harã. Mas foi a fé na bênção prometida que o gerou obediência e não ao contrário. A vida que agrada a Deus vem de sabermos se, em crermos que Abraão é em Cristo, seu descendente central. Deus nos abençoou ricamente em Cristo. Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. Romanos 4:16. Portanto, a fé é pela fé, para que seja a segunda graça, a fim de que a promessa seja firme em toda a
posteridade, não somente a que a lei, mas também a que é da fé de que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós. E no tópico comentarista, o autor cita aqui o panorama bíblico R.C. Sproul. Deus não abençoa como um indivíduo para o seu próprio benefício, mas Abraão é abençoado para que seja um veículo de bênção a ser manifestada às multidões que viriam após ele. Ele é abençoado para ser uma bênção. E quando Deus nos abençoa, Ele o faz para que nós nos tornemos uma bênção para aqueles ao nosso redor. E para terminar o tópico 1, item 1.3, chamado para um propósito. O autor diz que o chamado de Deus a Abraão tinha um propósito maior do que Abraão. Deus abençoaria todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O chamado de Deus sempre foi um propósito maior do que a gente, que afetará a vida de muitas pessoas e renderá muita honra para a glória de Deus. Deixar a sua raiz no convívio familiar é um desafio para qualquer um. E quando entendemos que o chamado de Deus é para algo maior do que a gente, nossa vida se enche do propósito e significância. Aí no tópico de comentarista, o autor aqui cita o comentário bíblico Moody, Gênesis 12. O triplo laço de terra, povo e parente é escolhido, seccionado. O comentarista cita o Bill Hyatt, Gênesis Cambridge Bible, página 155, que diz que Abraão recebeu ordem renunciar às certezas do passado, enfrentar as incertezas do futuro e olhar e seguir a direção à vontade de Deus. Foi uma grande exigência. Hebreus 11:8. E pela fé, sendo chamado, obedeceu ainda a um lugar que havia de receber a herança e saiu sem saber para onde ia. Provações severas estavam à espera dele. E esse chamado deve ter sido feito enquanto ele ainda vivia em Atos 2. Ele diz: homens, irmãos, pais, ouvi a glória que apareceu do nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia antes de habitar em Harã. Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 1. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 2, de Abraão para Cristo. Até lá, se Deus assim me permitir.